Olá, muito bem-vinda, Ariadna Ferreira, para a gente estar fazendo a análise da sua matriz de bordado que você me mandou lá pela plataforma de estudos da eBordados Academy, beleza? Então, de olho aqui no bordado, ficou show de bola aqui, com alguns pequenos defeitinhos, mas fica tranquilo, muito fácil de serem resolvidos, tá? É uma abobrinha, né, relacionada como é que é o nome? Eu esqueci agora. Halloween, né? Cultura muito presente lá nos Estados Unidos e que está chegando devagarzinho no Brasil. Daí nós temos a abóbora laranja, ponto tatame, com esse objeto aqui em tatame fazendo essa curvatura. Eu gostei do efeito dessa sombra, mas sei lá, eu tenho uma outra forma de fazer isso aqui. De repente ficaria ficaria diferente, não necessariamente melhor. Mas eu gostei, fato que eu gostei, não ficou ruim não, tá? É só porque existe uma outra forma de fazer, que em vez de fazer os pontos angulando nesse sentido, igual a gente costuma fazer o ponto cheio, né, quando vai fazer contorno e tudo mais, assim como você fez aqui, nesse objeto, e nesses objetos aqui também, esse aqui eu tenho uma proposta um pouco diferente, né, uma sugestão um pouco diferente, vamos falar assim, que seria fazer o contorno nesse sentido aqui, ó, fazer o tatame com espaçamento alto, obviamente, para manter esse formato de sombra, porém fazer o acabamento acompanhando esse formato que eu estou fazendo com a tesoura aqui, tá vendo? Ou seja, a costura é acompanhar esse formato aqui. E aí você começa aqui e termina no final. Da mesma forma, só muda mesmo a posição do ângulo dos pontos, tá? Mas assim ficou legal também. Aqui eu percebo que também a gente tem uma sombra, porém essa aqui ela tem uma densidade maior. Não é bem um efeito... não, ela tem um espaçamentozinho. Me parece que você usou o mesmo efeito aqui de baixo, o mesmo tipo de ponto, né? A mesma densidade, uma característica bem semelhante. Aqui não dá para ver com tanta clareza, daqui a pouco no Wilcon a gente vai ver com mais facilidade. Aqui não dá por causa das cores, né? Foi bordado em um tom de vinho e aqui também um tom de mais acentuado, né? Um tom de uva, assim. Então não dá para ver direito, mas na programação a gente vai ver com calma. Ficou legal o bordado, tá sensível ao toque, ele tá saudável, tá suave, não tem nada grosseiro, até porque quase você não usou sobreposição de pontos nesse caso, né? O tatame tá bem respeitando um ao outro, né? Então o ponto cheio que tem tá bem tranquilinho também. O avesso a gente consegue perceber que ele também está suave, ó. A configuração, o ajuste de ponto da máquina, a regulagem de tensão de bobina está certinha nesse caso, né? Tanto aqui ó, a gente tem 1/3 do avesso do ponto cheio é linha branca, que é da bobina, e ao toque ele também está bem confortável. Foi usada uma entretela de rasgo fácil, porém uma entretela de rasgo orientada, é aquela que rasga num sentido único, tá? Beleza. Vamos ver aqui o que mais que a gente pode considerar. Agora vamos falar dos defeitos, tá? Quais defeitos, Dixon, que você achou nesse bordado? Foram apenas 2, e eles estão relacionados à questão possivelmente da compensação de encolhimento. É um problema bem recorrente e é normal para quem está começando, não saber regular corretamente quanto de compensação de encolhimento eu utilizo. Eu uso ponto suporte duplo, uso um tatame, uso 2 tatame, uso um ponto suporte geral. E é isso que a gente tá aqui para te ajudar nesse aspecto, tá? Fica tranquila, Ariadna. Então, assim, ó, aqui eu consigo perceber que teve um desencaixezinho de leve na hora de fazer o ponto cheio aqui. Eu não sei se o ponto cheio foi feito depois, tá? Mas me parece que sim. E na hora que fez o ponto cheio, tinha desencaixado um pouquinho. Ou seja, parece que o tatame que fez primeiro, olha a área de deslocamento desse tatame, ó. Tá vendo? A máquina borda todo esse tempo aqui, ó, nesse sentido que eu tô fazendo com a tesoura, olha. Então, é uma área de deslocamento bem considerável, aí de aproximadamente uns 7 centímetros. Então, a máquina vai e volta, vai e volta. Se o tecido não suportar, e para não ficar enchendo de camada de entretela, que eu acho o fim, né? Encarece o bordado fica pesado, fica aquele coisa armada no material, no produto. Então, eu não gosto de colocar muita camada de entretela, não. Então, o fato é que, mas isso abre precedente para poder aumentar o grau de encolhimento do tecido natural. Aquilo que já é natural passa a ser ainda mais possível de acontecer. E aí a gente tem outros métodos de poder travar isso aqui para não acontecer. Aqui aconteceu um pouquinho, né? E aqui aconteceu com um pouco mais de evidência, tá? Tanto um quanto o outro, eles estão ligados à mesma relação de solução que a gente vai ver lá no Wilcon, tá? Aqui também a gente pode perceber que esse contorninho em ponto cheio, ele saiu fora um pouquinho do tatame. Na verdade, como eu costumo dizer, né, o ponto cheio aqui no caso do contorno, ele bordou por sua vez no lugar certo. O que aconteceu foi que o deslocamento do tatame laranja, né, da abóbora, que é exatamente esse ângulo aqui,
encolheu o tecido em cerca de 1 milímetro e aqui embaixo ele deu um dentezinho. E aí quando fez o ponto cheio, que é o contorninho, ele ficou um dentezinho fora, mas é bem pequeno, tá? Bem pequeno. Tem que usar um zoom bem grande aí na câmera para poder você pegar e observar esse detalhe. Lá na programação, quando eu abrir o arquivo no Wilcon, a gente vai ver que não tem esses erros, né? Eles não existem na programação, mas no bordado ele aconteceu por conta de falta de tratamento lá na programação de bordado. Eu costumo dizer, inclusive, que 30% de um bordado de qualidade, a responsabilidade está aqui, na máquina de bordar, nos ajustes, na regulagem do ponto na linha de bobina, na regulagem do ponto da linha superior. Sim, 30% no máximo. Ah, Dixon, mas aí de 100 para ficar ótimo bordado faltou 70. Aí ela na programação. A programação tem, na minha visão, tá, pessoal, 70% de responsabilidade sobre a qualidade final de um bordado bem feito. E é por isso que eu gosto de mostrar aqui um resumo do que aconteceu na prática, para a gente tratar. Quando tem alguma evidência de algum problema na máquina, eu vou falar. E aqui, pelo que me parece, é a programação, a gente trata lá no software. Ou seja, não tenho que falar sobre máquina aqui nesse caso. Então a gente vai para o software para corrigir o arquivo lá, tá? Para te dar os elementos necessários para você vir a corrigir o arquivo. Essa é a ideia aqui dessa análise, tá? E bom, não daria mais nada. Os morceguinhos também ficou legal, fez um objeto simples, com um ângulo único, tatame mesmo. Eu não vejo a possibilidade de fazer de uma outra forma, não. Eu acho que ficou bem inerente ao desenho, bem a proposta, né, do desenho, todo em tatame, com esse detalhezinho aqui em ponto cheio. Esses também você fez em ponto cheio, e os olhos. Foram as únicas coisas que você usou pontos cheios maiores, além, claro, desses detalhezinhos aqui também, que não tinha como fazer em tatame. Então fez de forma correta em ponto cheio, tá? Talvez só aqui, ó, que você poderia ter dado continuidade nesse objeto, né? Eu entendo que você fez ele participando da sombra, né? Mas aí ficou, não sei, é uma questão de opinião. Eu faria essa peça aqui junto, tá vendo? Para dar esse caimento aqui. E aí sim a sombra seguiria a partir daqui. Não sei. Estou dizendo que é melhor ou pior, só uma ideia, tá? Beleza, Ariadna? Agora vamos lá para a tela do Wilcon para a gente ver junto a programação, estudar a lógica de programação que você usou para criar essa matriz de bordado aqui, tá? Então vamos lá, vem comigo. Bom, Ariadna, estamos aqui diante do computador, com o Wilcon aberto, e vamos dar um estudo aqui primeiro. Deixa eu ver o tamanho do bordado. Lá eu pude ver ele na mão, tem 10 centímetros de altura por 8 centímetros de largura, 12.400 pontos, está bem leve, um bordadinho que faz aí rapidinho na máquina de bordar. Ele está com 6 trocas de cores, né, repetindo apenas 2, assim. Quase que, repetindo, não está repetindo não, aqui é um vinho mais escuro e aqui é o preto. Então ele não está repetindo cor nenhuma, ou seja, cada cor que borda separado, porque de fato são cores diferentes. Então fez um trabalho legal nesse sentido aí, gostei. Ficou bom. Agora vamos especificamente tratar sobre aqueles errinhos que a gente percebeu, mas antes, deixa eu colocar o desenho para rodar aqui no software, que é o Show Redraw, né, ou redesenhar devagar, para a gente visualizar o percurso que ele vai usar lá na máquina de programação de bordado para executar o bordado, né? Então vamos acelerar aqui, ó. Deixa eu colocar mais ou menos nessa velocidade. Deixa eu encaixar ele na tela aqui, isso. E aí ele está costurando, olha, a parte ali da abóbora. Você fez um buraco, eu também faria esse buraco aqui, ou seja, fazendo vazado para encaixar o outro elemento ali dentro. Tá totalmente certo, tá? Aí aqui ele já está fazendo a parte do chapéuzinho, né? Fez o chapéu. Legal você ter colocado um tatame duplo ali, colocou duplo ponto suporte, tatame, né? Ajuda a estruturar, mas nesse caso não foi suficiente. Eu acredito fortemente que o seu problema não está na estrutura do ponto suporte, e sim, creio eu, que na compensação de repuxo, que você não colocou a compensação de repuxo de maneira adequada, proporcionalmente falando, ao tamanho dos objetos. Pois foi como eu falei, né? Esse objeto, por exemplo, vamos calcular aqui quanto tempo que ele leva, apesar dele ser separado, tá vendo? Ah, gente, mas você falou que a máquina costura reto daqui de cima até lá embaixo, e na verdade não, porque são objetos separados. São objetos separados? Sim. Porém, eles têm ângulos diferentes? Não. E aí eles vão repuxar para onde? Para o mesmo sentido. Então, independente dos objetos estarem sendo realizados separados pela máquina, não quer dizer absolutamente nada, porque você está só repuxando o tecido no mesmo sentido, porém por etapa. Então, quando borda esse objeto, borda um pouquinho, aliás, encolhe um pouquinho o tecido, repuxa, né?
Borda esse aqui, como está no mesmo ângulo, repuxa mais um pouquinho. Esse aqui borda também no mesmo ângulo, repuxa mais um pouquinho. E a abóbora também, por sua vez, no mesmo ângulo. Então, assim, qual o defeito que eu encontro nesse bordado, tá, Ariadna, sendo bem franco, que você trocando vai resolver todos os problemas, tá? São dois, né? Compensação de repuxo, anota aí, compensação de repuxo e ângulo do ponto tatame, tá? Prefira sempre trabalhar com variações de ângulos. Por exemplo, aqui, ó, dando um duplo clique nesse objeto, tá aqui 60 graus, esse objeto 60 graus, esse objeto 60 graus, esse objeto 60 graus, ou seja, todos, inclusive esse, tá vendo? Todos os objetos repuxando o tecido no mesmo ângulo. Uma representação visual aqui na mão seria mais ou menos esse sentido aqui que você deu no ângulo, né? Não sei se a câmera está invertendo a imagem, mais ou menos isso. Nessa diagonal, então ela vai forçar a máquina a repuxar o desenho, né, para repuxar o tecido, sempre nesse ângulo aqui, porque todos os objetos que você construiu, você colocou o ângulo do tatame para ser bordado nesse sentido. E quando a máquina fica muito tempo bordando vários objetos nesse mesmo ângulo aqui, ela repuxa, tende a repuxar o tecido de forma mais acentuada do que o natural, vamos dizer assim, nesse sentido aqui, entendeu? Então, para você resolver isso, o que você vai fazer? Você vai substituir a angulação dos pontos. Por exemplo, no caso da abóbora, vamos colocar 0. Ou seja, ângulo horizontal. A gente vai deixar de repuxar o tecido, que não tem como negociar, tá? O repuxo do tecido ele é natural, ele vai acontecer. Às vezes em tecidos mais maleáveis, com mais volume, né, com mais presença de encolhimento, tecidos mais rígidos, menos encolhimento, naturalmente. Mas vai acontecer. Então isso também, como muitas vezes a gente, programador de bordado que somos, não sabemos aonde o cliente vai bordar o material, o bordado, a matriz. Então, o que nos resta fazer é dar segurança para que a matriz seja possível ser realizada em qualquer material. Como? Trocando a angulação dos objetos, por exemplo. Que aí você distribui a força com que a máquina vai fazer em ângulos diferentes, você vai distribuir a força que a máquina vai fazer por sobre o tecido de maneira diferente. A repuxar o tecido de maneira também diferente. Então, no chapéu, eu colocaria... Nessa faixa aqui do chapéu, tanto esse objeto quanto esse, você pode deixar no mesmo ângulo, para fazer parte de um mesmo formato, de uma mesma história. Esse aqui você troca. E aí troca para que ângulo? Você pode trocar na mão também, pode inverter, coloca na outra diagonal. Tá vendo? E o desenho vai ficar com mais movimento. Eu, inclusive, acho até mais bonito o desenho, a textura do tatame, do ponto, né, do ponto em si, vai ficar com uma movimentação, o bordado vai ficar com certo volume. Sabe quando você pega o bordado e olha na mão, debaixo de luz, seja artificial, seja do sol, por exemplo, você vai fazer isso aqui com bordado, você vai perceber que a iluminação incide diferente e reflete diferente quando você tem angulações de pontos diferentes. Então você pega o bordado, olha na mão, a linha, quando tem brilho, obviamente, quando a linha tem brilho e você faz isso, você percebe que os objetos eles se comportam, né, de acordo com a luminosidade que entra nos fios ali, de maneira diferente, o que dá uma característica para o bordado de sofisticação, uma coisa meio inusitada. Para quem não entende o bordado e que olha, nossa, ele é bonito, ele brilha, né? Por que ele brilha? Porque ele está incidindo luz nos pontos, e aí quando esses pontos estão com uma angulação diferente, eles estão predispostos de uma maneira diferente para a luz, que por sua vez vai saltar os olhos de maneira diferente. Então, cada hora que você movimenta o pano, né, o tecido na mão, e você olha para o bordado, a luz que incide sobre ele brilha em algum objeto, de forma diferente, por conta das diferentes angulações dos objetos. Isso vai ajudar nessa questão estética, que eu acabei de falar, e vai ajudar também, principalmente, na questão da qualidade, no repuxo ali. Então, brincar com a variação vai ajudar em vários aspectos, tá? Então, faça isso aí, tá? Eu só troquei, coloquei 0 graus nesse. Esse aqui você pode colocar 90 graus, por exemplo, que é 100% vertical, por exemplo. Tá? Já é diferente desse, que é diferente desse. Esse aqui deu uma quebrada e esse é diferente também. Ou seja, só esses dois aqui que estão com o mesmo ângulo por se tratarem de um mesmo objeto. Então, eu acho que, principalmente por essa questão que eu falei, quando você olha o objeto, a iluminação que bate sobre ele, você tem um aspecto diferente. Então, desse caso aqui, como os objetos fazem parte de um mesmo corpo, apenas estão bordando de forma separada, porque a gente tem um buraco aqui no meio para bordar esse cara, e tá certo quando você fez isso. Então, por esse motivo, eles vão ter mesmo aspecto de brilho da linha quando você direcionar o bordado a favor da luz, né? Enfim, é uma questão, uma percepção pequena, mas ela existe. Depois você faz os testes que você vai ver. Então, tá. Então, troquei a angulação dos objetos. Agora, o que mais que eu vou recomendar fazer? Aumentar a compensação de repuxo. Certamente você colocou 0,30 para esse objeto. Olha essa abóbora, por exemplo, que agora é claro que eu inverti a posição do ângulo aqui, e eu tenho 6,4 centímetros de deslocamento do ponto, ou seja,
eu preciso aumentar isso aqui. Pelo menos, nesse caso, 0,50. Tá? Pelo menos 0,50 nesse caso. Eu digo que 0,50 é padrão para todos os objetos? Não. Nesse caso aqui eu estou avaliando que é um objeto em tatame com um ângulo único e ele borda dando um deslocamento de 6,4, ou seja, a máquina vai costurar durante 6,4 centímetros de distância, sempre no mesmo ângulo. E aí você faz o quê? Compensação de repuxo para compensar. Ah, quer dizer que aquilo que você fez trocando a angulação não vai deixar de repuxar o tecido? Não vai. Tá? Não vai, só vai suavizar. Suavizar, vai repuxar o tecido em ângulos diferentes, em posições diferentes, para você não ter desencaixe dos objetos. E aí você coloca a compensação de repuxo para melhorar ainda mais, ou seja, compensar o repuxo que vai acontecer. Tá? Então, nesse caso, 0,50. Esse objeto aqui a gente pode trabalhar com 0,50 também. Os objetos maiores, nesse caso aqui, tudo 0,50. Tá? 0,50 para a gente ter uma compensação plausível aí dos objetos quais a gente está fazendo. Esse cara aqui já não precisa ser 0,50. Esse aqui pode ser 0,30. Por quê? Porque ele é menor. Se ele é menor, ele não vai ter deslocamento suficiente para repuxar tanto o tecido assim. Então, se você exagerar na compensação de repuxo, ele vai ficar além dos limites do próprio objeto, tá? Dos objetos vizinhos, inclusive. Nos morceguinhos aqui é indiferente, se você colocar mais vai dar o mesmo resultado, se colocar menos também vai dar, porque ele não tem contorno, ele não tem objeto colado com ele ali para desencaixar. Então ele vai repuxar um pouquinho, vai mudar um pouquinho a forma do objeto, vai ficar um pouquinho menor, mas visualmente não vai estragar absolutamente nada, tá? Então esse cara aqui, aumentamos. Agora a boquinha, compensação de repuxo dela, eu colocaria um pouquinho mais, 0,40. Por que 0,40? Porque esse aqui ela tem um vazado aqui, né? Ele tem um vazado, né, por trás desse objeto aqui que pode ser perigoso, então a gente aumenta um pouco a compensação de repuxo desse objeto também. Tá? Por mais que ele é pequeno, mas a gente quer garantir que ele realmente... Porque quando borda esse cara aqui, ó, ele vai ficar se movimentando, e aí depois a máquina tem a dificuldade de bordar esse elemento aqui da boca exatamente dentro daquele buraco que foi feito anteriormente. Isso é pauleira nessa brincadeira, nesse jogo de empurra aí que a máquina fica repuxando o tecido para um lado e para o outro, que é normal, tá? Tem muita gente que vai dizer, é só colocar, tamburar o bastidor botando alfinete em volta. Você pode fazer o que você quiser, não vai ter jeito, porque do bastidor para dentro o que você faz? As pessoas acham que a máquina só repuxa o tecido, né? Tipo assim, só repuxa o tecido a parte que está fora do bastidor para dentro, e na verdade não. O tecido ele é todo maleável. Então se você pode tamburar, pode botar cola, pode botar concreto, o que você quiser botar, tô brincando, claro. O que você quiser para travar o tecido por fora do bastidor, né? Vai ajudar? Vai ajudar. Só que do aro do bastidor para dentro, vai encolher, não tem jeito, é natural. Gente, mas se eu colocar entretela, vai encolher. Para não chegar a encolher minimamente, para encolher minimamente, você tem que colocar uma cacetada de entretela. Só que colocar uma cacetada de entretela vai ficar pesado, vai ficar feio, vai ficar caro bordado. A máquina vai ter dificuldade de bordar, muitas vezes vai quebrar a agulha, não necessariamente quebrar a agulha, mas você vai ter que usar uma agulha específica para romper esse monte de material, sabe? Então, aumentar a quantidade de entretela não resolve, estruturar o bastidor de tudo quanto é jeito não vai resolver absolutamente. Se o problema está na programação, tem que resolver a programação, não é fazer mágica lá na máquina. Tá bom, Ariadna? Então, é isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, basicamente é isso. Deixa eu ver aqui. Tá. Esses objetos aqui eu não tinha observado. Ele tem uma divisãozinha automática ativada aqui. Eu particularmente não achei que ficou legal nesses objetos. Então eu aumentaria o valor aqui da divisão automática para 12. Coloco sempre ela por segurança, tá? Porque não pode passar de 12 milímetros. O deslocamento do ponto cheio entre a coluna A e B, entre o ponto A e B da coluna. Então eu colocaria 12, mas eu tiro, tá vendo? Para tirar aquele dentezinho de dentro do olhinho. Eu não acho que ele fez sentido. Não estivesse atrapalhando, mas visualmente aqui no Will com isso me incomoda um pouco. Tá, beleza? Então é isso, Ariadna. Eu espero que você tenha gostado, tá, dessa análise aqui. Roda as alterações que você julgar necessárias aí. Fazendo um teste, bordou, faz uma foto, publica lá na comunidade para apreciação e conhecimento dos demais alunos. Tá bom? Espero que você tenha gostado e a gente se vê então numa próxima análise. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!